juntos a mensagem de porta. Chamamento para o amor. Se nos tornamos doentes por escolhas contrárias ao amor, teremos a mesma condição de recuperar a saúde ao permitir que o amor volte à nossa vida. Se nos aprisionamos ao sofrimento, andando pelos caminhos tortuosos das adicções, temos a opção de nos libertar da dor ao mudar para a estrada do amor e da caridade. Se nossos caminhos se fecharam pela forma negativa que passamos a viver, temos a possibilidade de abrir as portas do progresso pela mudança dos nossos pensamentos, palavras e atitudes. Se ontem estávamos brigados com Deus, em razão do nosso orgulho, achando que Ele nos reservara uma série de castigos, hoje temos a condição de entender que Deus nos ama profundamente e tem planos maravilhosos de progresso para o nosso espírito. Se ontem imaginávamos cenários trágicos e catastróficos para a nossa vida, hoje compreendemos que a nossa missão na Terra é um projeto concebido pelo Pai para o nosso sucesso e felicidade. E tudo isso, basicamente, depende das escolhas que cada um fará a partir do momento em que despertar para o amor. O que hoje experimentamos de desagradável em nossa vida foram escolhas que fizemos até aqui. Não escrevi este livro para que você se sentisse culpado pelas escolhas erradas que porventura tenha feito. Não, isso não vai ajudá-lo em nada, pois a culpa não deixa de ser uma escolha que se baseia na falta de amor. E esse é o nosso principal problema na vida: escolhas dissociadas do amor. Nossa cura e libertação dependem única e exclusivamente em somarmos o maior número possível de escolhas voltadas ao amor. Escrevi este livro para que possamos atender a esse chamado para o amor. Todas as situações aflitivas de nossa vida devem ser interpretadas de acordo com essa ótica. As doenças, entre elas as adicções, são um chamado para o amor. O vazio existencial é uma convocação para o amor. O relacionamento conflituoso é um apelo para o amor. O ódio é um chamado urgente para o amor. A guerra é um chamado inadiável para o amor. Esta mensagem está chamando você para o amor. Que você escute o chamado para que reencontre a felicidade o quanto antes. Acho que já sofremos demais por rejeitar o amor em nossa vida. Estamos cansados de orgulho, egoísmo, prepotência, ódio, arrogância, violência, misérias e doenças. Só o amor é capaz de nos libertar do círculo vicioso da dor e do sofrimento.
Mensagem extraída do livro Cura e Libertação, com adaptações, da autoria de José Carlos de Luca, juiz de direito, orador e escritor espírita, com mais de 2.000 palestras realizadas e 350.000 exemplares de livros vendidos. Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Centro Espírita Francisco de Assis, em especial aos trabalhos desta noite, o DESAAT, Departamento de Socorro e Amparo ao Alcoolista, Tabagista e Toxicômano. Lembrando que neste mês de dezembro nós estamos estudando o 12º princípio, ser feliz. A frase da noite, para a nossa reflexão, é a seguinte: não existe um caminho para a felicidade é o caminho. Então, que nós possamos refletir como que nós estamos procurando esta felicidade, às vezes de uma forma equivocada. Então, que nós possamos fazer realmente uma análise consciente para podermos chegar a esta felicidade. Nós temos hoje, o Dr. Aguinaldo vai nos trazer a mensagem da noite. Antes, nós pediremos para o Júlio fazer a prece inicial e logo a seguir vamos ouvir a mensagem que o Dr. Aguinaldo tem a nos trazer na noite de hoje. Vamos, neste momento, procurar nos desligarmos de todos os nossos afazeres terrestres, nos colocarmos confortavelmente no assento em que nos encontramos, acerenar a nossa frequência cardíaca e a nossa frequência respiratória, sintonizar os nossos ouvidos com esta melodia, a fim de que possamos abrir a nossa mente, os nossos corações, para recebermos todos os eflúvios positivos e salutares colocados à nossa disposição neste ambiente, desde as primeiras horas do dia, pela equipe que cuida do preparo deste trabalho no âmbito espiritual. Temos a plena convicção de que vamos sair daqui reabastecidos, carregados de energias positivas, graças às bênçãos do Pai. Estamos nos aproximando do final de mais um ciclo chamado ano, e como já disse Drummond um dia, feliz quem teve a oportunidade de inventar esse final que precede um recomeço. Afinal, 365 dias são mais do que suficientes para que eventualmente nos sintamos cansados. Mas aí vem o milagre de um novo ano, e novas energias e novas esperanças nos acalentam o corpo e a alma. Assim, ao nos aproximarmos dessa transição, vamos somando as nossas vitórias, por mais pequenas que sejam, para que possamos ostentá-las junto ao nosso Mestre e ao nosso anjo guardião, para que possamos iniciar um novo ano com a perspectiva de ampliarmos ainda mais esta evolução. E sabendo que poderemos sempre contar com as portas desta casa abertas
para nos receber todos os dias da semana e, em particular, às segundas-feiras, neste trabalho em que nos irmanamos, seja feriado, Natal, Ano Novo, Carnaval ou qualquer outra festividade mundana. As portas do Desaate estão todas as segundas-feiras ininterruptamente abertas para nos recebermos. Obrigado, Pai amorável, por essa oportunidade ímpar e permita-nos que saibamos aproveitar ao máximo tudo isso e ganharmos passos largos no nosso processo evolutivo. Sê conosco, agora e sempre, Senhor. E assim seja. Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, fazendo referência a uma mensagem exarada por João, o evangelista, onde Jesus nos convidava à libertação, ele disse textualmente que nós todos estamos inseridos nesse processo de libertação espiritual. Nós todos fomos criados simples e ignorantes, talhados para sermos espíritos angelicais e desfrutarmos de todas as benesses do reino de Deus. Então, nós temos que fazer esta caminhada de libertação. Por que é que nós nos encontramos acrisolados, presos? Já que se fala de libertação, fala-se em prisão. Nós estamos aprisionados, nós estamos acrisolados, nós estamos contidos, espiritualmente falando. Mas não é essa a proposta de Deus para nós. É fundamental que a gente entenda esse processo, porque senão nós vamos estar sempre repetindo os mesmos passos, praticamente em círculo, não saindo do mesmo lugar. E esta caminhada é inexorável, não tem como não fazê-la, buscando a nossa libertação, a libertação do espírito. Mas ela é individual, ela é de cada um. Ninguém pode caminhar pelo outro. Pode, no máximo, ajudar o outro a carregar a sua cruz, mas não pode assumi-la. O primeiro elemento fundamental para que a gente possa fazer essa transformação de espírito contido para um espírito liberto é nós termos essa consciência de que nós todos estamos imersos no amor de Deus. Eu poderia aqui agora encerrar e não falar mais nada do momento que nós vimos o nosso irmão ler essa mensagem colocada aqui para nosso entendimento. Porque toda a proposta de vida nossa é uma proposta de amor. Nós estamos imersos numa atmosfera de amor que Deus criou para nós. E aí não depende de nós sermos evangélicos, espíritas, católicos, budistas, messiânicos, ortodoxos, hinduístas ou qualquer outra filosofia, outra seita, outra religião que queiramos mencionar aqui. Este é um fanal para todos os seres que estão
albergados no seio da terra. E nós temos que entender isto, porque de outra forma nós vamos ficar nos justificando e transferindo responsabilidades. E às vezes até acusando o Criador pela nossa desdita. Hoje, minha penúltima consulta. Uma senhora foi ao meu consultório e disse que estava de mal com Deus, porque a sua sobrinha morreu. Linguagem dela. E era uma sobrinha que ela criou, que ela amava, que ela tinha afinidade, e que Deus não poderia tirá-la numa idade tão precoce, na sua visão. E ela disse que tinha fé em Deus. Depois que a sobrinha morreu, perdeu a fé em Deus. Mas aí, conversando com ela, eu disse: primeiro, você não tinha fé em Deus. Vamos ser honestos. Porque se você entendesse a proposta de Deus, você teria fé nesse Criador e não estaria questionando por que é que Ele tirou a sua sobrinha do seio da terra e a levou para o plano espiritual. Não sei da história dela, mas posso assegurar, se Deus o fez, é para evitar que ela sofresse mais do que estava sofrendo. Ou, se ela estivesse numa vida até plena, Deus iria desencarná-la para submetê-la a uma outra condição de vida muito melhor do que essa. Assim eu entendo Deus. Deus jamais faz alguma coisa, por pior que seja na nossa visão, que não seja talhada para o nosso bem. Os Espíritos têm nos dito que o planeta Terra é um planeta que se assemelha a uma escola, onde nós viemos aprender a lição, depois exercitá-la, e depois nos submeter à prova final, para estarmos aparatados para desfrutar das benesses do aluno aprovado no período de férias. Logicamente que nós temos aqui um tempo muito alargado, geralmente em torno de 70 anos hoje, em média, para o homem, 75 para as mulheres. Eu não sei porque que as mulheres encarnam mais velhas e os homens mais cedo. Eu quero na próxima encarnação nascer mulher para viver mais tempo. Por enquanto estou na condição de homem, vou mais cedo do que a média das mulheres, mas que fazer? Se Deus tem uma proposta, vamos entendê-la. Mas eu posso assegurar que talvez o homem desencarne mais rápido, porque ele é muito mais voltado para as coisas que não têm sentido. Talvez esse seja o grande responsável para o homem desencarnar mais cedo. A mulher quase sempre está voltada para as coisas essenciais e o homem para as coisas supérfluas. E a gente, quando cumpre o dever, nós estamos nos aproximando de Deus. Quando nós deixamos de cumprir o dever, nós estamos distanciando de Deus. E distanciar de Deus eu acho muito complicado. Outro dia eu estava passando na rua e vi escrito atrás de um carro: Deus sem você continua sendo Deus. E você sem Deus, quem você é? Então eu achei isso tão profundo, que a criatura que passa pela vida e não tem esse feeling, ou essa capacidade de percepção de Deus em nós trabalhando a nossa personalidade, é uma pessoa muito infeliz. Ela está sempre questionando, está sempre de mal com a vida, ela está sempre insatisfeita. Ao passo que, se nós entendemos que Deus é nosso Pai, nos ama, nos colocou nessa escola, qual que é a finalidade de um pai que coloca um filho na escola? Ele quer o mal do filho ou quer o bem do filho?
Não precisam responder, todos são uníssonos. Todos pensaram igual, tenho certeza. O pai quer o melhor para o filho. Agora pergunta para o filho, ir para a escola é bom? Todos vão dizer, não é bom. Principalmente quando é muito criança ainda. Quando ainda tem que levantar cedo, se privar do convívio familiar, e ir para a escola escutar aquelas aulas repetitivas, depois chegar em casa fazer tarefas, quando poderia estar brincando, ou fazendo uma outra coisa que trouxesse ali um prazer momentâneo e transitório. E se não bastasse, no final do mês, ou a cada 2 meses, tem uma prova. E se não bastasse, no final do ano ainda aquela prova final, para saber se nós passamos ou não. Agora, se o aluno leva a sério, apesar de saber que a coisa não é muito agradável, ele vai cumprindo as metas. E o que vai acontecer no final do ano? Vai ser louvado, vai ser aplaudido, vai ser agraciado com alguma coisa generosa. Pode ser um abraço dos pais, pode ser um reconhecimento deles, dos amigos, dos circunstantes, um presente de final de ano, mas o aluno vai ser agraciado de alguma forma. E se ninguém trouxer nada de positivo para agraciar esse aluno, ele mesmo se agracia com a satisfação pessoal de ter passado de ano. E se o aluno fizer alguma coisa muito contrária à proposta da escola, logicamente ele vai ser suspenso, vai ficar uns dias fora da escola, o que não é nada agradável, é muito desagradável, além de ter que enfrentar um diretor que vai lhe dar um puxãozinho de orelha, entre aspas. E se ele praticar um ato hediondo, ele vai ser banido, vai ser expulso definitivamente da escola. Assim somos nós no contexto da vida. Se nós entendermos que a vida é uma bênção, nós jamais vamos dizer que a vida é ruim, que a vida é chata, que a vida é enfadonha, que não é nada interessante viver, como a gente está cansado de ouvir das pessoas. Pelo contrário, vamos dizer, que bênção é estarmos aqui encarnados, estarmos vivos, entre aspas, incorporados num corpo físico, porque vivos estamos sempre, no plano físico, no plano espiritual, estamos sempre vivos, ninguém morre. E aquela pessoa que cumpre a tarefa, ela vai se dando por feliz e satisfeita, e vai galgando de posto até chegar no ponto máximo da universidade, mas sai de lá e continua estudando, porque a gente não para de estudar nunca. Sempre temos que estudar para aprimorar nossa bagagem intelectiva, porque a partir daí é que vem a nossa transformação moral. Ninguém se transforma moralmente sem primeiro entender, sem depreender, sem assimilar intelectivamente uma informação. Qual que é a proposta da palestra? É reavivar isso que está dentro da mente de cada um. A importância de nós estarmos vivendo intensamente essa vida sob as benesses do Pai e regidos por uma lei de amor, porque tudo que está à nossa volta está imerso no amor de Deus. Agora, se o aluno, por exemplo, é expulso da escola, ou melhor dizendo, ele foi admoestado e teve uma suspensão, se assemelha, muitas das vezes, a alguma situação em que somos chamados à reflexão nessa escola da vida. Um dos elementos que seria essa suspensão temporária é uma doença
que às vezes nós somos levados a uma doença. Por que Deus coloca uma doença em nós? Porque Deus é maldoso? Não. Porque Ele está castigando? Não. Porque Ele está vingando? Não. Porque Deus está cobrando? Não. Mas por que Deus permite que a gente fique doente? Para que nós possamos refletir a respeito da nossa vida. Se agora nós temos um tempo para reflexão, é para pensarmos se temos agido com apreço enquanto as coisas são totalmente favoráveis. E às vezes, não. Deus tira às vezes alguma coisa material. É uma forma de Deus também dar uma suspensãozinha para a gente. Deus às vezes tira uma pessoa tão importante do nosso convívio. É também uma suspensãozinha. Mas a finalidade é fazer com que a gente reflita, analise, verifique o que significou aquele momento para nós. Para que a gente possa continuar vivendo e aproveitando o melhor que a vida tem nos ofertado. Agora, se nós tivermos um ato muito complicado, nós vamos para expulsão. Nós vamos ser banidos da escola. Qual diretor que quer tirar um aluno da escola? Qual? Nenhum. Qual professor quer expulsar um aluno da sua sala de aula? Nenhum. Mas isso é circunstancial. Às vezes a criatura tem uma atitude tão incompatível com aquela situação imposta pela escola que ela é convidada a deixar a escola definitivamente. O que vai ser um problema para ela encontrar um lugar em outra escola. Assim acontece conosco espiritualmente. Nós, quando não agimos com apreço, Deus às vezes tira a gente da escola, desencarna a gente. Quando Ele não está aproveitando bem a vida, conforme Deus entende, e a sua lei de amor, às vezes Ele tira a gente da jogada, e vai levar a gente para o plano espiritual. Antes da hora, a revelia nossa, a contragosto nosso. Porque se eu perguntar aqui quem quer desencarnar, todo mundo vai levantar a mão dizendo que não. Eu mesmo não quero. Mas se a gente começar a aprontar, Deus desencarna a gente. Por maldade? Não, por amor a gente. Porque quando a gente começa a aprontar muito, nós vamos nos comprometendo e vai só criando problema para nós. Então Deus desencarna, que é para ir no plano espiritual, se dar conta da responsabilidade pela vida e reencarnar o mais rápido possível para dar continuidade ao nosso programa evolutivo. Então, Deus também sabe fazer as coisas com capricho. E se nós não quisermos desencarnar muito cedo, vamos aproveitar muito bem as oportunidades que nos são dadas. Porque senão nós vamos nos inserir num problema muito grave, que é a desencarnação mais cedo do que estava programado. Mas se a atitude for muito infeliz, muito grave mesmo, nós nem vamos para outras escolas, não vamos nem ser expulsos, nós vamos ser bloqueados de frequentar qualquer escola. Ou seja, aqueles espíritos muito bravios, espíritos muito comprometidos, nem voltam mais na Terra. Vão para um planeta mais inferior do que a Terra e vão ficar lá um tempo enclausurados, literalmente. Isso tem uma sequência natural para todo mundo. Deus não faz diferença. Isso não depende de religião, não depende de aceitar ou não, de acreditar ou não, é uma lei. E que se nós homens fazemos isso aqui, e achamos que está tudo certo e é assim que tem que ser, imaginem Deus na sua perfeição absoluta, Ele há de ter uma proposta consentânea com a evolução de cada um. A Terra funciona também como um hospital, para cuidar das nossas mazelas espirituais. Nós trazemos muitas doenças morais, não estou falando físicas, orgânicas, doenças morais, de outras experiências transatas.
vivenciando, em épocas passadas, nós nos comprometemos moralmente. E agora é mais uma oportunidade que nós estamos tendo de nos trabalhar moralmente e voltarmos para o mundo espiritual livres dessas mazelas da alma. Daí a importância de nós estarmos travando contato com os princípios evangélicos que tratam de como nós devemos nos conduzir moralmente falando. A religião é um grande ícone, é um grande elemento para nós assimilarmos as verdades. Como disse Jesus, conheça a verdade e ela vos libertará, para nós ficarmos livres das mazelas espirituais. Essa é a grande proposta de Jesus na terra, para nos tornar livres, e Ele convidou, nos libertemos. Mas a liberdade está exatamente na vivência da verdade, e a verdade é aquilo que está na nossa consciência, e nós sabemos o que é certo e o que é errado. Se nos permitimos atitudes erradas, é porque é uma livre recreação, nós decidimos por agirmos assim, mas vamos pagar um tributo por estarmos indo de encontro àquilo que a nossa consciência nos chama a realizar. Então nós temos que analisar, e cada um tem na consciência a lei divina. Se nós perguntarmos à pessoa se matar é certo, ela vai dizer não. Por que você mata? Roubar é certo? Não. Por que você rouba? Usar drogas é certo? Não. Por que você usa? Falar mal dos outros é certo? Não. Por que você fala? Fazer o bem deve ser uma coisa boa? É ótima. Por que você não faz? Então, nós sabemos. E por que não fazemos? Logicamente que tem o livre-arbítrio. Nós podemos escolher o que é que nós queremos para nós. A mensagem mesmo diz, nós vivemos de escolhas. Se nós escolhermos um caminho reto e trilharmos por esse caminho, a caminhada é mais curta, menos sofrida. Mas se nós criarmos uma escolha muito complicada, nós iremos pagar um tributo muito caro. E Deus se alegra com isso? Não, pelo contrário. Qual pai que quer ver a desgraça do filho? Nenhum. A menos que seja um doente mental. Mas se tratando de Deus, Deus quer o bem de todos nós. E por que então nós não estamos num mundo maravilhoso, fantástico ao lado de Deus? Porque 2000 anos depois do Evangelho, nós não acordamos para a essência do Evangelho. Há alguns milênios nós estamos na Terra e ainda não entendemos a proposta de Deus. E hoje, que já conhecemos bastante, porque já ouvimos e lemos e aprendemos com informações, ainda estamos caminhando em passos muito lentos. E hoje, nós estamos aqui no Francisco de Assis, buscando subsídios para a nossa reforma íntima, porque nós todos somos doentes da alma. Todos nós somos doentes da alma. E nós precisamos nos libertar dessa doença. Basta fazer uma análise. Quando perguntaram ao Sócrates o que devemos fazer para evitar o mal, ele disse assim: conhece-te a ti mesmo. Vamos nos conhecer, vamos nos perguntar com honestidade, onde está a minha falha? E vamos trabalhá-la. Eu vivo trabalhando as minhas. Escutaram bem? As minhas. Que eu poderia falar a minha falta, mas infelizmente são tantas. Eu estou trabalhando as minhas faltas para eu me ver livre delas. Porque um dia, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes foi abordado por uma pessoa num trabalho mediúnico, onde ele em espírito estava se comunicando com a pessoa que estava na reunião. E aí ele disse para o Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, eu estou muito decepcionado comigo. Por quê, meu filho? Porque eu sou espírita, eu conheço a problemática da vida, as suas nuances.
E eu me permito sempre a fazer coisas erradas, Senhor. Eu estou muito decepcionado comigo. Aí o doutor Bezerra de Menezes falou, não, meu filho, está tudo certo. Mas o senhor não entendeu. Não entendi, sim. Não, o senhor não entendeu, porque eu disse que eu conheço e não faço aquilo que eu entendo que eu deveria fazer. Meu filho, mas está certo. Aí ele disse assim, mas como assim está certo? Perguntou o doutor Bezerra de Menezes. Aí ele disse assim, meu filho, custou-me muito vislumbrar o meu erro. Me custará muito ficar livre dele. Então, como é difícil nós nos darmos conta dos nossos erros, das nossas falhas. Nós somos muito complacentes e às vezes indiferentes. Quando a gente fala de para uma pessoa frequentar esse trabalho de Desaate, é a criatura mais necessitada deste momento, dessa vivência, desse programa de trabalho do Desaate. A criatura diz, uma hora eu venho, e esta hora não chega, e a pessoa vai se permitindo, e vai se alargando nas suas complicações espirituais, para chegar lá na frente, profundamente agravado no seu aspecto moral e espiritual, para chorar lágrimas amargas depois. Nenhum problema que nós tenhamos as nossas mazelas espirituais, todos nós temos, mas vamos procurar conhecê-las, analisá-las em profundidade e vamos trabalhá-las. Hoje veio uma médica consultar comigo, que eu vou operá-la amanhã. E essa moça teve profundos problemas, chegou até separar-se, porque o marido não suportou o alcoolismo dela. Gerou problemas graves dentro da família. Hoje ela veio e me falou, Aguinaldo, tem 5 anos que eu não uso nada de álcool. Ela é anestesista. Chegou um momento que a própria equipe não queria que ela trabalhasse mais no serviço. E hoje ela, há 5 anos, não usa mais nenhuma bebida, trabalha, assumiu um hospital de uma cidade próxima daqui, trabalha dia e noite, está feliz na vida. 2 filhas se equilibraram, está hoje sozinha, não quis mais se casar novamente, é uma opção dela, mas está muito feliz, porque ela se deu conta que a atitude dela, até então, foi a razão de toda aquela desdita na qual ela se permitiu, incorrendo numa separação e todas as consequências. Mas ela se deu conta, e há 5 anos ela não usa mais nada, mas está bonita, ela está diferente, emagreceu 15 quilos, está ótima. Então, a gente precisa começar a verificar que as nossas transformações geram benefícios, porque de repente a gente pensa, vou tirar uma coisa boa, e agora? Como é que eu vou ficar? Nós vamos trocá-la por muitas outras coisas boas, que é a nossa liberdade espiritual, nós termos o nosso livre acesso, a nossa caminhada de cabeça erguida, de enfrentarmos a comunidade, sem nenhuma vergonha, sem nenhum senão, estarmos de posse de nós mesmos, porque o verdadeiro homem é aquele que domina a si mesmo, aquele que é homem e que apronta e faz e coisa e tal. Esse não é homem, é muitas das vezes mais um animal do que um ser humano, sem querer depreciar os animais, porque afinal de contas não têm a consciência, mas se permite atitudes tão violentas, mas muitos homens são verdadeiros animais. Então, seria muito mais prudente que a criatura se dominasse. Eu já entendi isso, eu não faço mais, e trabalhar em cima disso. Buscar ajuda, porque sempre precisamos de ajuda de alguém. E para finalizar, que o tempo nos cobra, eu queria apenas dizer que para a nossa transformação definitiva, vai chegar naquele momento em que a nossa proposta é o bem do próximo. Esse é o grande momento da nossa vida, quando a nossa vida já não tiver mais outro objetivo essencial a não ser o bem do próximo.
nós vamos pensar naqueles que convivem conosco dentro da nossa casa, nós vamos pensar naqueles que convivem do outro lado do muro, os nossos vizinhos, nós vamos pensar naqueles que transitam conosco nas ruas, nós vamos pensar com aqueles que estão em extremas necessidades, nós vamos pensar em todas as possibilidades de nós estarmos fazendo o bem, porque o bem é a tônica do amor, e o amor é a tônica divina, é o hálito divino, no qual nós estamos imersos, como disse o Paulo de Tarso. Nós estamos aqui hoje, num momento que se aproxima do Natal, e o Natal é uma data convencionada pelo ser humano, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas quero crer que Jesus nasceu qualquer dia e veio para a terra para nos ensinar como é que nós devemos fazer para nos tornarmos livres. Então temos que estudar bastante o Evangelho de Jesus, precisamos essencializá-lo em nossas vidas e viver o verdadeiro sentido da caridade, do amor, conforme nos preconizou o Mestre Jesus, o Cristo de Deus. Portanto, Senhor Jesus, enquanto a terra luta, sofre e não descansa, e o homem atribulado se exaspera, guardamos-te a vida e a presença na lembrança, cantando o teu Natal perante a nova era. A tua proteção é luz que não se altera, no tempo que se foi e no tempo que se avança, cada hora contigo é nova primavera, em florações de fé e lauréis de esperança. Glória a Deus nas alturas, canto inesquecível, és tu, mestre do bem, que te abaixa de nível, trazendo a paz, a esperança e o amor aos tutelados teus. Agora, embora haja prenúncio de guerra, nós te amamos, Senhor Jesus, acima das armas da terra, procurando contigo a integração com Deus. Muita paz.